Olá, eu sou o Dr. Gerson Bonorino. Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou psiquiatra, titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, no número 3458, e hoje a gente vai falar sobre o canabidiol e a respeito do canabidiol envolvendo doença de Alzheimer, né? Será que o canabidiol pode reduzir as placas de beta-amiloide e melhorar o processamento cognitivo, memória, atenção e concentração, né, em pacientes com Alzheimer familiar, onde existe uma genética aí forte no Alzheimer? Por que a gente tem que ver isso de perto, né? Porque muitos pacientes aí na clínica privada a gente vê bastante isso, né? O paciente chega para ver como é que está a situação clínica dele, assim, do ponto de vista que o avô já teve Alzheimer, né? O pai já teve Alzheimer, então muitas vezes eles querem saber se eles vão ter risco, se já pode estar acontecendo alguma coisa, né, que eles não saibam, que muitas leituras aí sobre o mal de Alzheimer já comentam, né, que começa bem antes de se instalar os sintomas, né, de demência. Tu não vai ter de uma hora para outra deposição de beta-amiloide, emaranhados fibrilares, né, placas neuríticas, oligômeros atrapalhando toda a tua função neuronal, se tu não passar alguns anos já fazendo, né, esse processamento aí de proteínas mal dobradas, né, misfolded proteins, no teu cérebro para chegar até lá, né, no problema da doença de Alzheimer. Por isso que é muito importante também ficar ligado em pacientes com déficits cognitivos, assim, que não chegam a ser uma demência, mas que causam bastante desconforto nos pacientes, né? Porque são esquecimentos muito frequentes, né? E isso aí deixa eles muito preocupados, né? Principalmente quando tem história de demência na família, o que é muito compreensível, né? Então, nesses casos, a gente pode fazer exames no sistema nervoso central, cintilografia, PET scan, ressonância magnética com espectroscopia para avaliar alterações metabólicas específicas, né? Ou um simples SPECT, né? Uma Single Photo Emission Tomography Computed, que isso aí vai te ajudar a ver essas áreas aí temporais, frontais, né? Giro do símbolo envolvidas aí nos processos demenciais. Uma boa história clínica também do paciente, né? Ver se ele tem fatores de risco, né? Diabetes, dislipidemia, hipertensão, etc., né? Obesidade, fuma, bebe, né? Tudo isso aí são fatores que vão aumentar o risco. E muitas vezes aí a gente pede a proteína beta-amiloide, né? O marcador, né, que vai nos dar se a proteína beta-amiloide vai se formar ou não, é a polipoproteína E, genotipar a polipoproteína E. A polipoproteína E, ela tem vários genótipos, sendo que um deles, o que vai te dar maior risco de ter Alzheimer, é a polipoproteína genótipo E4, tá? Então isso aí tu vai ter uns 87% de chance de ter mal de Alzheimer no futuro com esse perfil genético, né? Então isso aí apavora muitos pacientes, eles têm muitas dúvidas a respeito e já querem saber se já dá para ir tomando alguma medida nesse sentido, né? Mas o importante é assim, ó, como é que eu vou interferir? Existem remédios que interfiram no Alzheimer, na genética? Olha, existe, o canabidiol é um deles, porque o tratamento básico aí consagrado para as demências é a memantina associada ou não aos inibidores da acetilcolinesterase, que são a galantamina, a rivastigmina e a donepezila, né? Esses inibidores da acetilcolinesterase, algum deles também tem inibição de uma outra enzima que é a butirylcholinesterase, que aumenta mais ainda a disponibilidade de acetilcolina no cérebro, né? Que a gente sabe que a acetilcolina é extremamente importante nessas funções aí no hipocampo cerebral, né, nas áreas de memória. Então, muitas vezes o paciente está usando isso aí, já está entrando em déficit cognitivo, já tem uma genética para Alzheimer, né, está ali com uma idade limítrofe, né, 50, 55, e está muito preocupado com isso, né. Mas então, se eu usar canabidiol para esse paciente, eu vou estar fazendo alguma coisa nessa genética, nessa hereditariedade que ele está, né, herdando aí? Como é que vai ser isso, né? Parece meio etéreo, parece meio assim, mas já temos muita literatura, farta literatura médica sobre as ações do canabidiol no sistema nervoso central, principalmente, né? E o que é interessante nesses estudos aí sobre o sistema nervoso central é que eles não são atualmente, né, de 5 anos para cá, só feito em ratinhos, né? Ratinhos modificados geneticamente para
secretar proteínas semelhantes ao ser humano. Elas são feitas já em organoides, né? Organoides são órgãos em miniatura criados em laboratório a partir de célula-tronco, né? Então, um organoide cerebral humano é feito com células neuronais humanas, né? Tem até um certo debate ético aí atualmente, porque esses organoides cerebrais, né, o pessoal lá no MIT colocou num robozinho e esse tecido neuronal começou a pilotar o robozinho e evitar obstáculos, né? Então aí já começa a se pensar se organoides aí de sistema nervoso central que cresçam muito possam ser considerados até alguma coisa envolvida à vida, né? Já começa a se discutir essa coisa ética aí com os organoides, o que é uma coisa fascinante, né? Vamos combinar. Tá, então como é que o canabidiol vai fazer isso aí tudo pelo Alzheimer que dizem, né? Não pode ser, né? Vocês deviam até um ministro um deputado aí do governo falando: mas esse canabidiol faz tudo, não pode ser, não é bem assim. Mas então já existem muitas evidências, né? E agora a gente vai dar uma olhadinha aí na biologia molecular envolvida, né, nessa questão aí genética e sinalização que acontece no Alzheimer, ok? Então como é que isso acontece tudo? Tá? O CDB, o canabidiol, ele vai promover uma down regulation. O que é uma down regulation? Uma regulação para baixo, ele vai diminuir a expressão, tá, de genes, né, genes que estão implicados na doença de Alzheimer, tá? Principalmente genes que codificam as quinases, que são responsáveis pelas fosforilações das proteínas, né? Que é a ativação da proteína de uma maneira patológica, né? Como, por exemplo, a proteína tau, né? Então, a fosforilação da proteína tau, ela está ligada a uma série de demências aí, de quadros neurológicos, né? Os colegas neurologistas sabem melhor que eu, né, que a proteína tau está envolvida numa série de problemas, como a doença de Alzheimer, a doença dos corpos de Lewy, né, o mal de Parkinson, né? Muitos pesquisadores da linha neurobiológica, eles chamam de taupatias, né? Eles chamam as doenças da proteína tau. Estão tentando mudar um pouco a classificação diagnóstica aí, que eu acho bem válido também, né? A gente pensar nesse tipo de classificação através de sinalização, de redes de sinalização intracelular, né? Porque o sistema endocannabinoide aí, ele é bem complexo e funciona dessa maneira, né? Além da proteína tau, né, a gente tem essa questão da fosforilação das alfa e gama secretases, né? O que são as secretases? Secretases são enzimas que estão envolvidas na degradação da proteína beta-amiloide, a proteína patológica, amiloide beta. Então, tanto que se pesquisa atualmente aí medicações que atuem, né, nas secretases, porque aumentar a secretase vai aumentar a degradação das proteínas beta-amiloides, né? E vai dar teoricamente, pode vir a ter uma melhora aí bem interessante no quadro, embora o canabidiol já faça isso, como modelos aí em organóides já estão mostrando. Então, essa inibição das secretases, tá, vai diminuir a geração das placas de beta-amiloide e os emaranhados neurofibrilares e as placas neuríticas, né? Futuramente, os emaranhados neurofibrilares vão se transformando em placas neuríticas e vão tendo um efeito sinaptolítico, né? Vão atrapalhando a sinapse, o metabolismo neuronal, né? Vão hiperativando os astrócitos e a micróglia, tornando o funcionamento da rede neuronal normal, fisiológica, praticamente impossível. E aí começam a se instalar os quadros de déficit cognitivo e futuramente demência, né? Que são bem mais graves aí. Além disso tudo, o canabidiol vai inibir a expressão da Glycogen Synthase Kinase 3-beta, né? A GSK3-beta. Glycogen Synthase Kinase 3-beta. A GSK3-beta é uma reguladora negativa da homeostase da glicose. Isso é muito importante. Então, envolvida no metabolismo energético. Futuramente a gente vai voltar a falar da GSK3-beta aí nos casos de síndrome metabólica, etc. Então, estão envolvidos no metabólico da glicose, energético, metabolismo energético em geral, processamento inflamatório, né? Inflamação, sinalização inflamatória, estresse na síntese proteica, principalmente no retículo endoplasmático, né, rugoso, que a gente, voltando ali um pouquinho lá para a biologia molecular, né, todas essas doenças aí, na verdade, são misfolded protein disease, são doenças causadas por proteínas mal produzidas, né, mal dobradas no caso, né, porque a proteína, na verdade, é tipo um origami,
né, de aminoácidos, assim, é muito interessante. Então, esse metabolismo energético, inflamação, síntese proteica no retículo endoplasmático, né, que sintetiza as proteínas, também está envolvido nas disfunções mitocondriais, né, o GSK3-beta é muito importante. Consequentemente, esse gene também está associado a mal de Alzheimer, né, balanço energético, produção de proteínas patológicas, e na doença de Parkinson também, e nas depressões, principalmente aquelas depressões assim endógenas bem desintegrativas e resistentes, né, que são bem difíceis de tratar. O GSK3-beta também, né, ele promove a sinalização do fosfatidil-inositol trisquinase na dobradinha com a proteína quinase beta. Então a PI3K e a AKT é a proteína quinase beta, elas são muito importantes nas redes de sinalização. Essa sinalização do fosfatidil-inositol 3-fosfato, a proteína quinase beta e o mTOR, né, Mammalian Target of Rapamycin, que a gente vai vir a falar também dele, é importantíssimo, está envolvido em coisas como câncer, envelhecimento, a mTOR, é uma das mais importantes redes de sinalização intracelular. Sinalização intracelular. O que é aquela sinalização intracelular? É aquela que rola desde o núcleo até a membrana, né? Vai produzindo, sinalizando proteínas, ativando outros ciclos, né, mitóticos, meióticos, né, os microtúbulos, né, toda essa função aí dentro da célula, né, isso é muito importante. Então, sinalização intracelular, essa sinalização vai regular o crescimento celular, a mobilidade, olha aí os microtúbulos, proteína tal, sobrevivência, que é a questão, né, da viabilidade, resiliência e metabolismo, principalmente metabolismo celular, e também a angiogênese, né, criar vasos novos aí para poder suprir essas células. Tudo isso aí vai ser mediado, adivinha, pelo receptor transitório catiônico vaniloide, o TRPV1. Não sei se você se lembra, no vídeo passado aí a gente estava citando aí o TRPV1, ele é extremamente importante em várias funções aí, tá? Porque ele é um canal potencial vaniloide, ele está envolvido em várias funções neuronais e uma dessas é essa sinalização intracelular aí, fundamental. Então o TRPV1 vai modular o efeito do canabidiol nesse eixo, tá? Do fosfatidil-inositol 3-quinase, da proteína quinase B e do GSK3-beta, que é fundamental para prevenir a expressão de proteínas envolvidas na fosforilação da proteína tal, ou seja, vai prevenir a expressão de proteínas anômalas, mal dobradas, misfolded proteins. Essa proteína tal, ela está envolvida ali na questão de transporte de proteínas dentro da célula, os microtúbulos também. E essas formas tóxicas, né, produzidas de beta-amiloide, né, vão diminuir com a ação do canabidiol nesse eixo fundamental aí que eu estava falando. O PIK3, AKT e o GSK3-beta. As formas tóxicas da beta-amiloide, então lembrando, né, a beta-amiloide tóxica vai formar emaranhados neurofibrilares, vai formar as placas neuríticas e oligômeros, né? O oligômero é muito importante a gente lembrar do oligômero, por quê? Porque tem vários estudos aí falando que a ação sináptico-lítica mais potente dos substratos aí da proteína amiloide beta são os oligômeros, tá? Então isso aí é tipo um santo grau se achar algo que regule ou liquide esses oligômeros aí no sistema nervoso central. Então na realidade, né, se tu vai olhar aí até onde a gente viu até agora, o canabidiol parece ser o perfil molecular mais eficiente, né, e mais amplo para tratar a doença de Alzheimer. Mas se a gente partir dessa hipótese, a gente vai ter que partir da hipótese também que a doença de Alzheimer é multifatorial, mas nesse multifatorial nós vamos acrescentar disfunção do sistema endocannabinoide, né? Porque quem já usou canabidiol para demência sabe muito bem as vantagens que ele tem, né? A gente vê no dia a dia a felicidade da família e dos cuidadores dele, principalmente. O CDB também promove antagonismo, né? Quando ele faz antagonismo ali do receptor CB1, né? O antagonismo, vamos lembrar que o canabidiol no receptor CB1 se liga no sítio alostérico, que é o N-terminal ali da molécula, vai desconfigurar o receptor, né, para as formas tóxicas
dos canabinoides, né, inclusive os exógenos, e vai modular o sistema endocannabinoide endógeno para cima, porque o canabidiol vai agir nas enzimas que degradam, né, as proteínas do sistema endocannabinoide. Essas próprias proteínas do sistema endocannabinoide vão subir e vão ter efeitos terapêuticos aí. Então, nos corpos neuronais, essa ação do CB1 vai regular a atividade, vamos prestar atenção aqui, ó, da ERK. O que é a ERK? São quinases extracelulares reguladoras de sinal. Isso é muito importante, aí vão lembrar das ERK, vocês vão ouvir falar muito de ERK aqui comigo. Tá? Então essas quinases extracelulares reguladoras de sinal, elas vão regular também a produção e a expressão, na verdade, do Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF. Tá? O BDNF, ele é um fator neurotrófico dos neurônios, ou seja, ele melhora o neurotrofismo, melhora a neuroplasticidade e causa até certos graus de neurogênese no corpo neuronal e na sinapse. Brain Derived Neurotrophic Factor também está implicado na potenciação de longo termo. O que é a potenciação de longo termo? É a fixação de memória de longo termo, tá? No hipocampo, principalmente ali. Tá? As ERKs, né? Extracellular Regulation Kinases, né? Proteínas reguladoras de sinal extracelular, também conhecida como MAP kinases, né? No meio intracelular e intracelular, estão envolvidas nas funções de mitose. Olha a importância. Você está envolvido em função de mitose, está envolvido na função de meiose também, diferenciação celular e funções pós-mitóticas. A gente está falando em proteínas que regulam microtúbulos, que regulam a expressão de proteínas, síntese proteica, né? Toda aquela fase importantíssima ali dentro da célula para melhorar a viabilidade intracelular, né? No caso aqui nosso, o neurônio. Tá? A ativação então desse receptor alostérico do canabidiol vai ativar a via proteína G inibitória, né? Porque o transdomínio da proteína G é ali que estão inseridos todos os receptores, inclusive o TRPV1, né? Os canais vaniloides, anquirina, melastina, que a gente vai ver futuramente, tanto quanto os receptores canabinoides, eles estão inseridos na proteína G. Tá? Então tu tem a proteína G inibitória. Então quando tu se liga ali no canabidiol, no CB1, no sítio alostérico, a proteína G inibitória vai ativar a transdução, né, da proteína quinase C. Que a proteína quinase C vai dar início à atividade nas redes de inositol trifosfato. É muito importante aí na sinalização para determinar a síntese proteica intracelular, para que lado vai, para um efeito deletério, para um efeito neuroplástico, né, de neuroresiliência. Então, IP3, inositol trifosfato, né? Quem gosta de usar lítio lembra muito bem do inositol trifosfato, aí, dos efeitos neuroprotetores do lítio, né? A ação dele no inositol trifosfato. E também a atividade das redes da proteína quinase mitogênica ativada pelo inositol. Tá? Então, essa proteína quinase mitogênica ativada pelo inositol se chama MAPK. Tá? Ela vai sobre-regular essas proteínas ERK, né, essas proteínas celulares reguladoras de sinal, né, essas quinases reguladoras de sinal, as ERK 1 e 2. Essa ação nas ERK 1 e 2 vai permitir a transcrição de fatores chaves e da CREB. Você lembra de que a transcrição, né, aquela ligação ali do RNA mensageiro ao RNA transportador, né, fazendo essa leitura, transcrevendo, né, essa informação para a proteína que vai lá agir no espaço extracelular, receptor, né, via receptor a primeiro mensageiro, segundo mensageiro, terceiro mensageiro. Então tu vai ter toda essa ativação de cadeia intracelular envolvida, tá? E essa transcrição de fatores chaves e principalmente da CREB, né? Não sei se vocês estão lembrados da CREB, fim dos anos 90, início dos anos 2000, que estavam, né, pesquisando a CREB aí na questão da memória, né? A memória, a CREB está diretamente ligada à memória. Então a CREB é Camp Response Element Binding Protein, né? A CREB então promove aumento da neuroplasticidade, né, e da neuroresiliência e da neurogênese também. E com tudo isso aí acaba melhorando a memória e a atividade neuronal também. Tá? Outra coisa importante da gente ver é a ação agonista inversa do canabidiol
no sistema imunológico via receptor CB2. Tá? O receptor tipo 2 do canabidiol, né, dos canabinoides, que ele é bloqueado, ele é ligado ali, o canabidiol se liga nele, ele causa um agonismo inverso. Né? Então, em vez de ativar aquelas cascatas que vão diminuir a atividade endocannabinoide, ele faz exatamente o contrário. Ele se liga no CB2 e melhora essas funções. Tá? Então, fazendo isso, tu vai ter uma proteção dos neurônios dopaminérgicos da neurodegeneração. Tá? Porque tu vai reduzir a atividade neuroinflamatória por redução da atividade microglial. Né? Se vocês estão lembrados aí do nosso último vídeo lá, micróglia são as células imunológicas residentes do sistema nervoso central. Tá? Se tu pegar um neutrófilo, tirar do sangue e botar no cérebro, ele vira uma micróglia. Se pegar a micróglia e coloca na corrente sanguínea, vira um neutrófilo. Tá? Então, a função da micróglia lá é regular essa atividade imunológica. E quando tu ativa o receptor canabidiol tipo 2 de forma agonista inversa, tu vai diminuir a atividade neuroinflamatória, vai gerar neuroproteção. Por que dos neurônios dopaminérgicos? Porque tu vai diminuir o disparo de glutamato também, tá? E vai modular os receptores NMDA, do glutamatérgicos. Então, dessa maneira, tu vai ter essa atividade anti-inflamatória e neuroprotetora. Então, isso aí vai reduzir a atividade da micróglia, a atividade imunológica sistêmica também, porque as células que estão circulando no sangue, as células B e T, também vão estar sendo, né, moduladas aí pelo canabidiol, que é muito interessante essa ação anti-inflamatória do canabidiol, não é só cerebral também, é periférico, ocorre em outros órgãos, tá? Isso é bem interessante, né? Então, além disso, o canabidiol causa inibição, tá? Isso é importante aqui, inibição da FAH, que é a amida da hidrolase do ácido graxo, e da lipase monacilglicerol, que é MAGL. Essas enzimas aí são as enzimas do sistema canabinoide, né? Que degradam a anandamida e o 2-acilglicerol, que são os transmissores canabinoides endógenos, né? São os canabinoides que nós temos aí circulando dentro da gente. A anandamida e o 2-aractonilglicerol, tá? Então, tu inibindo essas enzimas que degradam o aractonilglicerol e a anandamida, tu aumenta os níveis da anandamida e do 2-acilglicerol, e é isso que vai dar o efeito todo terapêutico do uso do canabidiol. O uso do canabidiol não é direto, ele depende diretamente da ação do sistema endocannabinoide e fica livre para agir, tá? Inibindo essas enzimas e aumentando a atividade endocannabinoide endógena, tá? Fazendo tudo isso aí, tu vai ter uma redução da atividade neurodegenerativa, neuroinflamatória, melhora da resiliência neuronal, melhora do metabolismo neuronal e neurogênese, que é muito bom. O canabidiol também promove o antagonismo do receptor sigma-1, a gente vai falar muito aí no futuro do sigma-1, porque ele é muito importante, e quando tu inibe esse receptor sigma-1, né, não é só o canabidiol faz isso, alguns outros medicamentos neuroprotetores também fazem, né, como a memantina e a vantadina, tu vai inibir a atividade do receptor glutamato N-metil aspartato, que é o NMDAR, né? Quem é o NMDAR? Vocês devem estar lembrados aí da bula lá da memantina e da vantadina, que são moduladores do sistema NMDAR, né? Então, quando o glutamato tá normal, eles estão tranquilos, estão funcionando bem. Quando tu usa algo, né, que modula a atividade do receptor NMDA, quando sobe o glutamato não intoxica os neurônios, não vai ter aquela cascata de cálcio para dentro do neurônio, levando ele para a morte programada e apoptose, o que é bem desagradável, né? Pro coitadinho do neurônio. Então, essa atividade em cima do receptor NMDA vai reduzir a ação de neurotransmissor glutamato em níveis tóxicos, né? Que vai acontecer, quando é que o glutamato vai estar em níveis tóxicos? Em condições patológicas, né? Traumatismos, isquemias, neurodegeneração, etc. Tá? A hiperatividade do sistema endocannabinoide, endógena ou exógena, quem está fumando maconha e começa a ter perdas, né, cognitivas, etc., por causa disso. Então, tudo isso aí vai ter um efeito de melhorar as doenças neurodegenerativas. É muito gratificante, na verdade, né, quando tu usa o canabidiol nesses casos.
Então, na doença de Alzheimer, finalizando aqui, indo já ainda no CB2, né, a ação do canabidiol no receptor CB2 vai botar a expressão das proteínas pró-inflamatórias, né? Essas proteínas pró-inflamatórias vocês sabem, a interleucina 6 principalmente, a 1-beta, tumor necrosis factor alpha, a mTOR também, que a gente falou ali em cima na sinalização do GSK3-beta, né? Que é bem importante. Então tudo isso aí, toda essa atividade inflamatória reduzida vai diminuir a atividade microglial, né? A micróglia vai parar de produzir um monte de substância inflamatória ali atrapalhando o neurônio e vai diminuir principalmente a infiltração de astrócitos no tecido do hipocampo, tá? E esses astrócitos não vão entrar tanto no tecido do hipocampo, porque entrariam se a proteína beta-amiloide tivesse muito acumulada. Como tu vai conseguir começar a reduzir, né, tu vai inibir a ativação dos astrócitos no hipocampo, que é uma atividade neurodegenerativa, tá? Então esses tecidos do hipocampo expostos à proteína beta-amiloide, né, vão ser inibidos, e isso aí vai estimular a neuroresiliência, o neurotrofismo hipocampal, né, segurando aí, evitando que tu tenha pioras do processamento cognitivo, memória, etc. Né, o que é muito importante aí para quem tem familiar com mal de Alzheimer e para os cuidadores, né, que ele possa manter o máximo de tempo possível suas funções, né, de autohigiene, autoalimentação, né, poder se virar ao mínimo sozinho, né. Claro que não é só medicação, né? O Alzheimer é uma coisa que também tu tem que ter uma atividade física, alimentação adequada, né? Não é só usar canabidiol ou outros aí medicamentos, né, antidemenciais. Tá? E qual é o resultado disso tudo? O resultado disso tudo é uma melhor aderência do paciente, né? É reduzir a evolução da demência, tá? Porque ela é devastadora e muitas demências aí cursam muito rapidamente, né? Tu tem uma deterioração em poucos anos, principalmente aí quem já tem prática sabe disso tão bem quanto eu, que demências junto com quadros de síndrome metabólica, né, hipotireoidismo, demências com diabetes mellitus junto, né, tem uma evolução muito grande, ou seja, demências junto com quadros autoimunes, né, imunológicos aí, que causam uma potencialização tanto na degradação, né, externa dos órgãos, por exemplo, no caso da tireoide, no hipotireoidismo, no pâncreas da diabetes, né, no metabolismo em geral, dos ácidos graxos, lipídios, etc., esteatose hepática, uma inflamação sistêmica, como na síndrome metabólica, né, vai ter uma evolução do mal de Alzheimer muito mais rápido por esses fatores que a gente viu aí, né, da estimulação da inflamação do tecido neuronal. O que a gente vai conseguir com isso aí tudo? O resultado é muito gratificante, né? Uma melhora global dessas funções cognitivas, tu vai manter o paciente por mais tempo estável, com medicação de baixo risco, né, de efeitos colaterais, né? O canabidiol é um fitoterápico, ele é bem seguro, né? A gente só tem que ter algum cuidado aí quando está usando com outras medicações, mas essas medicações usadas no caso das demências são bem mais tranquilas de ser associadas, tá? Então fica aí a dica para vocês, não vão se arrepender de receitar canabidiol para os seus pacientes com demência, tá? Eu garanto que é bem gratificante o resultado, né? É muito bom para o paciente, é bom para a família, é bom para o cuidador e vale a pena mesmo receitar, tá ok? Então é isso aí, tá? Qualquer dúvida aí vocês podem escrever aqui para o canal, fazer comentários, tá? E até a próxima então. Muito obrigado por assistir esse vídeo.